Eu venho saudar a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nessa tarde de domingo, né? Que está se comemorando o Dia dos Pais. E eu quero aqui parabenizar cada pai, né? E nós sabemos que nem todos têm a mesma alegria, né? De, de ter o seu pai por perto ou de ter o seu pai aqui, né? Em vida. E a esses eu peço que Deus console o coração de cada um, né? O nosso Pai Celestial possa consolar o coração de cada um. E lembrando, né, esse Dia dos Pais, eu quero aqui falar sobre um pai que é bondoso, um pai que está acima de todos os pais. Esse pai é o nosso Deus, que ele também é o pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia nos diz que, no livro do Evangelho de João, que todos aqueles que aceitam Jesus, Deus deu-lhe o poder de serem feitos filho de Deus. Quando nós aceitamos Jesus como Salvador, nós nos tornamos filhos de Deus. E nessa tarde eu quero convidar a você a conhecer esse Pai maravilhoso. Esse Pai que entregou o seu Filho lá na cruz do Calvário para trazer liberdade a todos. Jesus, ele com a sua morte, ele nos traria vida eterna. Portanto, todos aqueles que morrem em Cristo vivem eternamente do outro lado. E é bom nós começarmos a meditarmos nesse Pai. É um Pai bondoso, um Pai que há décadas, anos e anos, ele vem tentando estar conosco. Ele vem buscando estar junto do ser humano. Ele se aproxima do ser humano. Como que Deus aproxima-se do ser humano? Deus, ele está próximo de todos, através de tudo que nós podemos tocar e ver. Isso nos dá certeza que Deus, ele existe. E eu quero ler com os irmãos aqui no livro do Evangelho, vamos ver aqui, Evangelho Lucas, do capítulo, capítulo 15 e o versículo 11, que diz assim: E disse um certo homem, tinha 2 filhos. Jesus dizendo, né? E o mais moço deles disse ao pai: Dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele já gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava saciar os seus estômagos com as bolotas que os porcos comiam. Porém ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse:
quanto trabalhadores meu pai tem abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, quando ainda estava longe. Viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestiu-o, pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o. Então comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Glória seja dada ao nome de Jesus. Oh, aleluia. Meus amados, olha que passagem linda que a Bíblia está nos mostrando. Acerca de um pai que tem o filho mais novo. Chega para ele e diz assim: Pai, me dê a parte da herança que me pertence, que eu irei embora. Meu Deus, como que pode? Herança só se recebe com a morte do tutor daquela herança. E nós vemos aqui que aquele filho, ele tinha direito na herança, mas ele não tinha que receber aquela herança naquele momento, porque o seu pai estava vivo. E quando nós olhamos para essa passagem, nós vemos então que aquele filho ele não estava nem aí para o seu pai. Ele estava dizendo: Pai, me dá a parte da herança que me pertence, que eu irei embora. O filho estava praticamente dizendo para aquele pai: Ó pai, que o senhor, para mim o senhor está como se estivesse morto, me dá a minha herança e vou-me embora. Aquele filho deixa a impressão que ele não ia mais voltar para aquele lugar, para aquela casa ali, para o seu pai, porque ele estava pedindo a herança. E herança só se pega quando morre o tutor daquela herança. E nós vemos que aquele filho, se ele estava querendo ir embora e estava pedindo herança, era porque ele não tinha mais. A intenção dele era não mais voltar naquele lugar e largar o seu pai para sempre. Mas só que ele não contava que a situação dele ia se agravar. Ele não contava que a vida não era do jeito que ele pensava. Ele não contava que o pai que ele tinha era o único pai que ia ajudar ele, que ia abençoar ele. Ele não contava que perto do pai era o melhor lugar que ele estava. Ele não contava que perto do pai tinha amor, perto do pai tinha fartura, perto do pai tinha vestimenta, tinha anel, tinha sandália. Perto do pai tinha segurança, tinha amor, tinha carinho. E quando aquele filho ele vai embora e gasta tudo o seu dinheiro com as meretrizes, nas noitadas, nas farras, e quando ele olha, ele vê que tudo se acabou, o dinheiro, os amigos, as mulheres, e ele agora só tinha uma coisa para ele fazer: apacentar porcos, cuidar de porcos, ir para o campo e cuidar de porcos, que para os judeus era a pior coisa que existia. Era um serviço maldito cuidar de porcos. E nós vemos que aquele jovem ele não teve outra alternativa a não ser ter que ir cuidar dos porcos. E a Bíblia diz que ele desejou comer da bolota, da lavagem, vamos dizer, que o porcos comia. Né?
Ele desejou comer, porque ele estava morto de fome, ele estava com muita fome. Por que ele estava com muita fome? Porque ele estava longe da casa do Pai. Porque ele estava sendo humilhado, porque ele estava longe da casa do Pai. E de repente ele levantou em si. Isso é uma coisa que me chama a atenção, que falta em muitas pessoas. É justamente isso que falta em muitas pessoas. O que me chama a atenção nesse jovem é que ele, aleluia, aleluia, ele tinha uma coisa em si que era muito importante, que era o arrependimento. Ele disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai e direi: Pai, pequei contra ti e contra o céu, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Me torna como um dos teus trabalhadores, Pai, porque eu quero ficar perto do Senhor. Eu quero sentir o Senhor, o carinho, o amor da qual o Senhor trata os seus empregados. Eu quero somente isso, não precisa me tratar como filho, mas me trate como um dos teus empregados. Olha, meus amados, que pai bom. O pai era tão bom que até com os empregados ele era bom. A pessoa, quando é boa, ela é boa com todo mundo. Que não pode jorrar água dois tipos de água da mesma fonte. Quem é bom mesmo. Quem é bom com as pessoas de fora, é bom com os empregados, é bom com as pessoas carentes, com as pessoas menos favorecidas, é bom com a pessoa rica, com a pessoa pobre, com a pessoa miserável, é bom com todo mundo. Quem é bom mesmo. E esse pai e esse filho, ele retorna à casa do pai. E diz a Bíblia que esse pai, ele se colocava à direção todos os dias. Ele se colocava em direção que o filho partiu, na esperança que um dia o seu filho ia voltar. E esse dia, para aquele pai, chegou. O filho voltou maltrapilho, cheio de fome, humilhado, mas voltou arrependido, que foi a melhor coisa que aconteceu. Porque não adiantaria nada se aquele filho podia até voltar, mas se aquele filho voltasse da mesma forma que ele tinha saído ou estado em casa, seria muito ruim para aquele pai, muito triste para aquele pai. Mas o filho voltou, aleluia, ele voltou renovar, ele voltou diferente, ele voltou transformado, ele voltou, aleluia, arrependido. A Bíblia diz que aquele que confessa o pecado e deixa alcança misericórdia. E aquele jovem, ele alcançou a misericórdia de seu pai. Que nessa tarde nós reflitamos. O pai, ele está sempre esperando a sua volta. O pai está sempre esperando o seu filho. Não importa da maneira que saiu. Aleluia. O que importa é que o seu pai está te esperando de volta. E nessa tarde eu venho fazer esse convite para você. Volte para a casa do pai. Aonde você está vivendo aí neste momento, esse lugar de tormento, esse lugar de angústia, de sofrimento. Às vezes você não consegue se arrepender, mas eu quero dizer para você, levante a cabeça da onde você está. A Bíblia fala, cair é do homem, mas levantar é de Deus. E é o momento agora de você levantar, porque Deus está falando para você se levantar deste lugar que você está caído. E você começar a pensar que o Pai está te esperando. Que o que você fez não importa. O que importa é que o Pai
está de braços abertos, aleluia, esperando a sua volta. Não importa o que vão dizer, o que vão pensar. Não importa. O que importa é que o Pai está te esperando. E eu quero dizer para você, aleluia, que tem anel, aleluia. E quando você chegar, aleluia, vai ter festa, aleluia, porque diz a Bíblia que quando um pecador se arrepende, há festa nos céus. Eu quero dizer para você que os anjos já estão preparados, já está preparado todo o ornamento, está preparado, está organizado o céu, aleluia. Quando você voltar para a casa do Pai, aleluia, vai ter festa, porque o bezerro já está cevado, a roupa está preparada, o anel e a sandália estão te esperando. Volte para a casa do Pai. Filho meu, diz a Bíblia, filho meu, aleluia. Volte para a casa do Pai nessa tarde, que o Pai está te esperando. Faça como o filho pródigo. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Aleluia. E direi, Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, mas torna-me como um dos teus empregados. Aleluia. Você verá o milagre que irá acontecer na sua vida. Levante da onde você caiu, meu irmão, meu amigo, e vem para a casa do Pai. Deus em Cristo Jesus te abençoe. Um feliz Dia dos Pais para todos nessa tarde. E assim eu agradeço aqui a minha oportunidade e vou estar fazendo uma breve oração neste momento. Senhor eterno, soberano Deus, Criador dos céus e da terra, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai Santo, ó Deus, nessa tarde maravilhosa que o Senhor me concedeu de trazer uma palavra, eu peço ao Senhor, meu Pai, que visita cada um dos teus filhos nessa tarde, aqueles que estão angustiados, aqueles que estão desempregados, aqueles que estão com problema na família, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão desesperados. Senhor, nessa tarde toma em tuas mãos, Senhor. Vai entrando com providência, vai jogando por terra toda a força do mal e abençoa, Senhor, esta vida. Abençoa este homem, esta mulher, esta criança, este jovem, esta jovem. Meu Senhor, nessa tarde, quebra toda a força do mal e dá vitória no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, Igreja do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos nessa tarde. E eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Amém.